Olá, muito bom dia, que a paz de Deus e o calor de Deus inunde o seu coração neste momento. Estou retomando com os devocionais matinais. Para quem me acompanha viu que eu fiquei um tempo aí sem divulgar os devocionais, que eu estava em missão pela Evo, com as imersões, com um encontro internacional que foi poderosíssimo, foi maravilhoso, e muitas coisas boas de lá estão acontecendo e estão por vir. E eu espero que você possa estar acompanhando para pegar de pertinho aí tudo que vem por vir, tá? Estamos iniciando mais um devocional que eu falo sobre o reino de Deus. Eu venho falando já sobre o reino, eu falei sobre a manifestação do reino que começa em nós. O reino começa de dentro para fora de nós. Eu falei sobre a missão de Jesus, que é de resgatar pessoas para trabalhar no reino de Deus, para que nós também sejamos ferramentas do reino de Deus. Eu falei sobre a nossa casa. Eu falei sobre declarar que a nossa casa, o nosso lar pertence e pertencerá sempre ao reino de Deus. E eu falei sobre aquilo que pode estar dentro do seu lar, que pode estar desagradando o reino de Deus. E aí agora eu quero falar o seguinte: como que se manifesta o reino de Deus? Nós falamos de nós, falamos do físico, falamos do resgate de pessoas para trabalhar no reino. Mas como o reino de fato se manifesta? Como ele traz à tona o reino de Deus? Como trazer à tona o reino de Deus para o nosso mundo mental, social, psicológico? E eu quero trazer a palavra que está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. O reino de Deus, ele só vai se manifestar dentro daquele que tem clareza na mente, que tem bom entendimento. E da onde vem essa clareza? Vem de controle emocional. Não é só aceitar que o reino de Deus começa dentro de mim, é transformar quem eu sou, é transformar a minha mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade de vitimismo, de pessimismo, ou uma mentalidade com muita mágoa, com muita dor, se eu vivo reclamando de tudo e de todos, como é que eu vou manifestar o reino de Deus? Eu falei anteriormente sobre objetos ou algumas coisas que podem estar dentro da sua casa que desagradam o reino de Deus. E o que está dentro da nossa mente? E o que nós manifestamos dentro dos nossos pensamentos? Será que vem agradando a Deus? Será que Deus se alegra daquilo que nós pensamos do início ao fim dos nossos dias? Nós temos os nossos momentos de oração, de devocional, de leitura com a Bíblia, mas e o restante do nosso dia? É conforme a vontade de Deus? Deus se alegra dos nossos pensamentos? E aí eu trago mais uma palavra que eu já falei sobre o resgate de Deus, mas eu vou voltar nela porque reflete muito do que nós estamos vivendo hoje ainda aqui na Terra, que está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 36. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor, uma mente que não tem direcionamento, uma mente conturbada, aflita, cansada, uma mente que só vê desafios à frente e não vê soluções, uma mente que às vezes está cercada de relacionamentos tóxicos. É isso que Jesus viu naquelas pessoas, e é isso que nós estamos vendo hoje, uma sociedade cansada, desvirtuada, que perdeu a identidade. Quantas pessoas hoje perderam a identidade? Eu nem vou a fundo disso, mas vou dar um exemplo. Aquelas pessoas que se identificam como animais, é perda de identidade. É a perda da conexão com o Pai. E a partir dessas pessoas, vocês acham que o reino vai se manifestar? Vamos imaginar que aquelas pessoas
em algum momento declaram que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas ainda há esse gap, há essa necessidade da conexão com Deus, a conexão com o reino. E essa conexão ela só vai acontecer na mente daqueles que estão preparados e dispostos a mudar a sua própria mentalidade. Jesus, naquele cenário, quando ele viu aquela multidão de pessoas aflitas, com dores, ele não pensou somente na cura física, ele pensou também na cura espiritual, na cura emocional. Afinal de contas, é resgatando identidade que você vai convocar as pessoas para pertencer ao exército. E Jesus sabia muito bem disso. Foi resgatando identidades que ele resgatou e que ele teve os 12 discípulos cercando eles. Cada discípulo tinha já uma vida, tinha uma rotina, tinha uma forma de pensar. Jesus transformou cada um deles e promoveu a eles o resgate da identidade. É sobre o resgate da identidade que o reino vai se manifestar. É após o nosso resgate da nossa mentalidade, promover de fato uma metanoia. O que é a metanoia? É a transformação do pensamento. E a gente só vai conseguir promover o reino de Deus e exalar o reino de Deus quando nós promovermos em nós mesmos a mudança de mentalidade. Enquanto nós continuarmos pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, reagindo da mesma forma, nós não vamos conseguir manifestar o reino de Deus na Terra. Nós não vamos conseguir ser a ponte que precisamos ser para que o reino se manifeste. Então, antes de mais nada, antes de tudo e qualquer coisa, você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem apenas certeza e convicção que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que é somente através dele que nós conheceremos a verdade, é somente através dele que nós nos libertaremos. Comece, a partir de hoje, a mudar a sua mentalidade, a ter uma atitude mental positiva, a trazer clareza para os seus pensamentos, a ter um desafio à frente e pensar assim, o que é que Jesus faria? Nós nos deparamos com problemas tão pequenos e nos desvirtuamos por tão pouco. Briga no trânsito, briga com família, com parentes, com amigos, brigas pequenas tiram o nosso foco. Brigas pequenas hoje nos fazem sair do plano em que Deus nos colocou. E eu sei que você está sentindo isso. Eu sei que se você olhar para dentro de você hoje, você vê realmente pouquíssimas coisas hoje me tiram do centro que Deus quer que eu esteja. E é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje. Se a manifestação do reino começa em nós precisamos mudar primeiro e antes de mais nada, nossos pensamentos. O reino de Deus não vai se manifestar em uma mente desordenada, desalinhada e aflita. Mude a você mesmo. Manifeste o reino de forma coerente. Quando você aceitou ser resgatado, você aceitou também ser um embaixador do reino de Deus. E seja esse embaixador, do início ao fim do seu dia, do início ao fim da sua vida. Eu quero que você tenha um dia maravilhoso, extraordinário, que essa mensagem penetre na sua mente, que você entenda a sua missão nessa terra, que você viva o propósito que Deus preparou para você. Um ótimo dia e até amanhã com o próximo devocional. Grande abraço.